Oi, gente, tudo bem? Vim aqui bater um papinho com vocês, tá? Eu vou falar hoje sobre um assunto que uma mãe me perguntou e eu achei pertinente, achei interessante abrir aqui para a gente poder fazer uma reflexão mesmo e para que vocês possam também contribuir. Por favor, contribuam com as experiências de vocês, como vocês fazem, quais as estratégias que vocês usam, porque isso pode ajudar outras pessoas. E não esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar no vídeo, que aí a gente divulga essas informações para o máximo de pessoas possível, porque tem muita gente que deve estar precisando aí dessas orientações. Tá certo? Eu vou falar da minha experiência e que fique bem claro que eu estou falando de uma criança verbal, de uma criança que tem uma capacidade de compreensão, tem uma alta capacidade de compreensão, né? E que uma criança que consegue se expressar. Então, se vocês têm uma experiência diferente, se os filhos de vocês têm características diferentes, eu peço que vocês contribuam aí com a experiência de vocês, porque vai ser muito, muito rico e muito válido. Tá ok? Hoje eu vou falar um pouco sobre frustração. Como as crianças, as pessoas, né, dentro do espectro do autismo, lidam com a frustração. Para muitos autistas, é difícil lidar com situações que não são previsíveis, que não fazem parte da rotina, que fogem do esperado, que fogem daquilo que foi planejado por eles ou né, por uma circunstância que aquela situação foi planejada e fugiu daquilo que tinha sido planejado ou aquilo que é rotineiro para eles. Eles têm uma estrutura de pensamento mais rígido, mais concreto, então eles não conseguem ter essa flexibilidade de pensamento que às vezes é exigido de nós, né? Aqui no nosso caso, como nós percebemos isso? Eu vou contar um exemplo, uma experiência que foi muito marcante, tanto que eu não esqueci, né? Uma amiga minha levou a Ana uma vez no shopping e falou para mim que ela achou muito curioso porque eles estavam brincando com a bexiga, ela e o filho dessa minha amiga, e a bexiga da Ana estourou. E ela entrou assim numa crise e chorava muito, né? Isso ela era pequena, ela devia ter uns 3 ou 4 anos. E aí o filho dessa minha amiga, deu a bexiga dele para ela, que era exatamente da mesma cor, o mesmo tamanho, né? Com as mesmas características. Só que ela não parou de chorar, porque ela queria a bexiga dela. A Ana sempre foi uma criança, como eu disse, com alto, né? Com uma alta capacidade de compreensão, de entendimento das coisas. Então, ela entendeu que a bexiga não ia voltar, ela sabia que a bexiga havia estourado e que não tinha o que fazer. Mas ela não sabia lidar com aquela situação, com aquela frustração de ter perdido a bexiga naquele momento. Então, não importava se você desse outra bexiga para ela, ela queria aquela que estourou. Então, eu já ouvi muitos relatos de mãe contarem exatamente coisas parecidas com isso das suas crianças, né? E isso eu achei assim, foi uma coisa que me marcou. E na verdade eu tô contando essa da bexiga, mas foram várias situações que aconteceram parecidas com essa, né? Que ela teve esse mesmo tipo de reação para tipos de situação parecidas. Então a gente percebe que muitas vezes eles entendem, eles têm, né? Alguns têm a capacidade de compreender, outros não. Mas a resistência deles é em aceitar, né? Porque o cérebro deles está estruturado para acontecer a coisa de uma maneira e a coisa acontece de outra maneira. Então ele se desestrutura, ele se desorganiza e ele não consegue lidar com toda aquela sensação, né? De frustração, de emoção, de sentimentos e de tudo e processar tudo aquilo que está acontecendo ali dentro da cabeça dele que desmoronou, né? Como se estivesse construindo um castelo e o castelo desmorona. Então é mais ou menos por aí. A Ana, desde pequenininha, a gente sempre teve que estabelecer uma rotina. Então, ela sempre perguntava, o que vai acontecer? É complicado porque, por mais que a gente planeje, às vezes, imprevistos acontecem, né? Imprevistos acontecem o tempo todo na nossa vida. Então, como a gente tenta lidar com isso? A gente tenta
o máximo possível estabelecer uma rotina e a gente tenta antecipar para ela o que pode vir a acontecer. Não tratando de um pessimismo, isso não vai dar certo, não. Mas tentando estruturar um pensamento mais flexível. Olha, a gente programou isso, mas pode ser que aconteça de tal forma. Para que se não der certo, se acontecer um horário diferente, porque às vezes para eles uma simples mudança de trajeto, uma simples mudança de horário pode ocasionar até uma crise, né? E uma crise difícil de ser controlada muitas vezes, né? Se vier acompanhado de outras situações. Então a gente tenta fazer o quê? A gente tenta o máximo possível antecipar. Toda vez que alguém chama a Ana, por exemplo, para dormir na casa ou para fazer um passeio, a gente sempre, as pessoas que já nos conhecem, que já conhecem ela, eles já sabem. Só chamam se for certeza absoluta. Só avisa para ela se for certeza absoluta, porque o nível de ansiedade dela é muito alto. Então, se ela sabe que ela vai sair com alguém no sábado, quando é na segunda-feira, ela já tá ansiosa, ela já tá se programando, já tá programando o horário, que hora que a gente vai, que hora que a gente vai, que hora que a pessoa vai passar. Então, às vezes ela não come direito, não dorme direito, esperando aquele momento chegar. E se quando chega, a pessoa liga de última hora e fala, não vai dar para ir buscar, então assim, é uma situação muito complicada. E nós sabemos que isso vai acontecer durante a vida dela, por mais que a gente programe, por mais que a gente intervenha, por mais que a gente fale. Quando ela crescer, ela vai ter que aprender a lidar com essa situação, né? Então a gente tenta minimamente prepará-la para isso, com amor, com paciência, né? Mas muitas vezes a gente acaba tentando trabalhar isso. A gente aproveita um momento que ela tá calma, que ela tá tranquila, e a gente conversa muitas vezes sobre isso. Olha, nem tudo é previsível, nem tudo vai acontecer da forma como a gente espera, às vezes as coisas acontecem imprevistos, né? Ela aceita quando acontece? Não, mas a gente tá tentando sempre trabalhar, né? Outra coisa, agora que eu queria dar uma dica para os professores não só de crianças com autismo, de todas as crianças, né? A gente sabe a importância de uma rotina para as crianças, de estabelecer uma rotina. Quando a gente chega num lugar, por exemplo, nós adultos, vamos nos colocar agora. A gente chega num lugar, numa palestra, um lugar onde a gente não conhece ninguém, onde a gente não está acostumado. Ou mesmo que a gente conheça, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Isso gera uma angústia, uma ansiedade, a gente precisa saber, né? Não é só porque é autista, mas pra gente é muito confortável saber o que vai acontecer. Para a criança com autismo é imprescindível, é fundamental que ele saiba o que vai acontecer. Então, a gente precisa, o professor ele precisa fazer essa rotina com todas as crianças, mas se ele tem um aluno com autismo na sala, ele tem que dar uma maior atenção para isso, né? Para eles é interessante que seja visual, né, com plaquinhas, com desenhos para sinalizar, dependendo da criança que você estiver trabalhando, do grau de compreensão, de cognição da criança, é a maneira com que você vai encontrar de chegar até ela, para ela ter o entendimento do que vai acontecer, né? Então, assim, algumas coisas a gente pode tentar prevenir como professor, por exemplo, hoje a gente vai no parque. Poxa, mas aí eu percebi que tá fazendo, e o parque não é coberto, um exemplo. Mas aí eu tô percebendo que tá fazendo um tempo meio estranho. Então eu sei que se eu colocar lá que eu vou no parque, essa criança tá esperando que eu vou no parque. Então eu não que eu não possa, né? A gente sabe que o trabalho do professor é árduo, são muitos alunos, mas algumas coisas a gente consegue fazer. Então, assim, eu posso pensar, antecipar, olha, gente, esse aqui é o horário do parque, mas se chover, nós vamos fazer outra atividade. Porque aí, eu pensando agora aqui na Ana, já aconteceu muito dessa situação. E para ela é muito importante, porque às vezes o seu aluno ele vai ficar estressado dentro da sala de aula, né? Ele pode ficar agitado, estressado, irritado, né? Até começar a agir com agressividade, dependendo do caso. E você não sabe o porquê, né? Você não sabe, porque às vezes ele não vai conseguir se expressar.
Até uma criança com facilidade de se expressar, uma criança verbal, uma criança que consegue falar o que está sentindo, muitas vezes ela não vai chegar para o professor e falar, ou às vezes nem ele sabe, né, que ele se desestruturou por conta de uma mudança na rotina, no horário, ou numa coisa que ele estava esperando acontecer e aconteceu diferente. Né? Então, assim, é um assunto complicado, né? Assim, é uma situação complicada, porque, como eu disse, outro dia até eu estava assim, conversando com o pai dela, a gente conversa muito, a gente troca muita ideia e tudo sobre a educação dela, sobre o tratamento, como que a gente faz. E aí eu estava falando com ele dessa minha preocupação, né? Porque ela vai ter uma vida, né? Em sociedade, ela vai estar adaptada à sociedade e algumas coisas ela vai ter que se adaptar. Então, algumas coisas ela vai ter que aprender, por mais que seja difícil, né? Então, assim, eu vejo muito, às vezes, mães de crianças, não estou julgando, tá? Eu estou falando de crianças que a gente sabe que tem como compreender, que tem como trabalhar isso, tá? E, por exemplo, a mãe, não só a mãe, né? A família não aceita que essa criança se frustre, né? Porque por pena ou por excesso de cuidado, né, ou por medo das crises, porque a criança vai ter uma crise e tal, e aí quer, né, evitar que isso aconteça, então acaba assim, às vezes fazendo coisas que a vida não vai proporcionar para essa criança. Gente, de novo, eu estou falando de uma criança com capacidade de entendimento, de você trabalhar, uma criança que você consegue fazer um trabalho de tentar, né, fazer com que a criança entenda que a frustração é uma coisa que vai fazer parte da vida dela e que isso ela vai ter que trabalhar de alguma forma. As terapias também estão aí para ajudar nisso, né? Mas nós, como pais, também a gente tem que se colocar. Eu acredito, essa é a minha opinião, a gente não pode fazer tudo, a gente faz o possível, porque a gente sabe como é difícil para eles. Eu converso muito com a Ana, eu falo, eu sei como é difícil para você quando alguma coisa não sai como planejado, mas na sua vida vai acontecer isso muitas vezes, né? E não vai ter o que você fazer, né? Você vai se frustrar, você vai chorar, você vai se irritar, mas você vai ter que respirar e vai ter que compreender. Então, isso vai acontecer, né? Eu não tenho experiência com casos de crianças que não têm essa capacidade de compreender, de você sentar e conversar. Então, até por isso que eu pedi para que vocês comentem aí também para poder nos ajudar, né? Depois eu posso até fazer um outro vídeo com as experiências das outras mamães também, das outras famílias, que eu acho interessante a gente colocar opiniões diferentes, né? Para que nós possamos nos ajudar mutuamente, né? E então eu acho importante isso, né? E, por exemplo, a Ana ela tem uma seletividade alimentar importante, então é uma coisa que nos preocupa muito. Então, por exemplo, se eu vou pedir um lanche em algum lugar, o lanche dela só pode ter o pão, a carne e o queijo, não pode ter outra coisa. Então, sempre que eu vou pedir esse lanche, eu friso bastante para a pessoa. Falo, olha, é só o pão, a carne e o queijo, por favor, procure não errar, porque, né, explico. Por quê? Porque eu sei que se ela ficar 2 horas, 1 hora esperando esse sanduíche, ele chegar e tiver errado, ela não vai comer. Ela vai se irritar, ela vai se frustrar muito e ela vai ficar com fome. Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, né? E isso também é uma coisa que ela, quando ela crescer, ela é uma coisa que ela vai aprender a lidar com isso. Então, ela pode, quando ela for fazer um pedido, ela fazer do jeito dela, ela frisar para a pessoa o que ela quer, né? Porque isso é uma coisa possível de se trabalhar. Então, isso a gente às vezes tem esse cuidado, são coisas que a gente tem esse cuidado. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não consigo
Eu sei que tem casos de crianças, tá, gente, que realmente não, os pais não tem muito o que fazer nessa situação, e por aquilo que eu falei, né, são crianças com características diferentes. Então, vamos supor, no caso dela, tá? Ah, ela tem uma caneta que ela gosta muito e essa caneta quebrou, como foi no caso da bexiga. No caso dela, eu não vou comprar outra caneta igual, eu não vou pedir para alguém e no fim do mundo buscar outra caneta igual para ela, porque ela não vai ter uma reação tão exacerbada, ela não tem uma reação tão exagerada, ela não vai entrar numa crise tão assim tão difícil de conter. Ela vai no máximo ficar frustrada, chorar, né? Pode até vir ter uma crise, mas é uma coisa que a gente vai conseguir controlar. Então, no caso dela, a gente trabalha dessa forma. A gente deixa ela se frustrar. A gente permite que ela sofra essa frustração, porque a gente sabe que isso vai ser importante para a formação dela, para, né, para a maturidade dela, para ela amadurecer e começar a entender melhor as coisas, como funcionam em sociedade, uma sociedade que ela vai ter que estar inserida de alguma forma, né? Mas só relembrando, estou falando da nossa vivência, tá? É muito importante, assim, volto a dizer, é muito importante que outras pessoas coloquem as suas vivências, né? Porque a gente sabe que nem todo autista é igual e que as características são muito diferentes. E que a maneira de lidar com cada criança é diferente e que às vezes você, como pai, mãe, família, você tem uma outra maneira que funciona, né? Uma estratégia que está funcionando aí na sua casa e que pode ajudar outras pessoas. Tá bom? Era isso que eu queria dividir com vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigada!